Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu me chamo Sheila, sou membro da Assembleia de Deus do Gama Oeste e estou aqui hoje a convite do Ministério de Mulheres da nossa igreja para trazer para nós uma reflexão nesse dia. O Ministério de Mulheres da nossa igreja tem um grupo que se chama Mães que Oram. E o objetivo desse grupo é estreitar os laços entre as mães através da oração. Nós participamos recentemente de um desafio de 40 dias de mães que oram. E nesse desafio, a Adriana de Paula trouxe diversos assuntos relacionados à criação dos filhos, onde nós podemos aprender muito, né? E aprender a como fazer orações específicas, tanto para a nossa vida quanto para a vida dos nossos filhos. E é esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, que ela trabalhou conosco no quarto dia, ela compartilhou. E o tema é como converter o coração dos filhos aos pais. O texto base dessa reflexão se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, e diz assim: E converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto ele fala profundamente ao meu coração quando eu lembro da importância que os meus filhos têm na minha vida. Quando eu lembro da herança que o Senhor me deu e de que Ele cobrará de mim o que eu tenho feito com essa herança que Ele me confiou aqui na terra. Bom, algumas vezes eu sei que, mesmo sem intenção, eu falo até por mim mesma, nós falhamos com certas atitudes que nós temos com os nossos filhos e isso acaba, de certo modo, afastando eles de nós. Mas Malaquias fala sobre a questão de converter o coração dos filhos aos pais. Isso é tão lindo e me faz lembrar sobre relacionamento, porque só através do relacionamento é que nós poderemos quebrar muros que talvez tenham sido levantados entre nós. E é através do relacionamento, né, que nós conseguiremos viver a verdade dessa palavra de Malaquias. Mas afinal de contas, como nós podemos converter o coração dos filhos aos pais? Em primeiro lugar, tenha tempo para os seus filhos. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Infelizmente, os afazeres do dia a dia, as tarefas domésticas, o trabalho, né, muitas vezes eles são instrumentos que roubam o nosso tempo quando nós deveríamos dar o melhor do nosso tempo para os nossos filhos, para a nossa família. E isso faz com que eles se sintam menos importantes, né? Que tudo é mais importante, mais urgente do que ele. E quando eu falo de dedicar tempo, eu falo tempo de qualidade. Porque não adianta simplesmente você falar que tem tempo para o seu filho. Eu estou em casa, eu tenho um tempo para ele. Não, não é disso que eu falo. Eu falo do tempo de qualidade quando você se interessa pelos assuntos do coração do seu filho, quando você chama o seu filho para conversar, senta com ele à mesa, olha nos olhos, pergunta como foi o dia a dia dele, o dia dele, né? Procura saber as questões das emoções, do coração, o que está passando no coração dele, o que ele está sentindo, quais são seus medos, seus temores, porque independente da idade, se ele é muito pequeno, se ele já é um adolescente ou um jovem, ele tem medos, tem temores, tem anseios, e para eles é importante que o pai e a mãe dê esse devido tempo para ele, de sentar, de conversar, de ouvir, aconselhar. É isso que eles esperam de nós. Lembra quando você era criança? Eu não sei se você teve essa oportunidade de seus pais darem esse tempo de qualidade para você. Se você recebeu esse tempo de qualidade, você sabe da importância. E se você, caso não tenha recebido, você também sabe o quanto isso faz falta. Então, preencha, sabe?
Se tem existido esse vazio na vida do seu filho, no relacionamento de vocês, preencha, preencha esse vazio a partir de hoje, colocando em prática a questão da qualidade de tempo na vida dele. Em segundo lugar, seja exemplo para os seus filhos. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Você já deve ter ouvido essa frase antes, né? E ela é uma grande verdade, porque é através do exemplo que você vai refletir o caráter de Deus na vida do seu filho. E você será o referencial dele quando ele precisar fazer escolhas, quando ele precisar tomar decisões e até mesmo quando ele ver algo errado, ele vai saber fazer as escolhas certas, porque ele aprendeu com os seus exemplos. Além disso, nós também precisamos ser exemplo de quem ama a Deus. Os nossos filhos precisam ver na nossa vida, no dia a dia, no nosso caminhar do dia a dia, de que nós amamos o Senhor, de que nós buscamos a Deus, de que nós oramos a Ele. Porque tudo isso, irmãs, serve de exemplo. Eu falo por experiência própria. Tem momentos que eu vejo os meus filhos falando uma linguagem, tendo atitudes que meu coração se alegram. Porque eles viram em algum momento eu fazendo isso dentro de casa. Eu fazendo isso perto deles, ou quando nós sentamos à mesa para conversar, né, saber como foi o dia dele, e aí eu falo da palavra de Deus. Quando ele vem me pedir algum conselho, aí a gente vai lá e coloca a palavra de Deus também. Afinal de contas, é a palavra de Deus que guia os nossos passos, que dirige as nossas decisões. E ele precisa entender isso, ele precisa aprender isso. O valor que é amar o Senhor, ser obediente à sua palavra, e você sendo esse exemplo de quem ama a Deus, de quem obedece a Deus, de quem busca a presença do Senhor, o seu filho também seguirá esse exemplo. Pode ser que por um momento da vida dele, ele venha até escolher um caminho errado, mas vai chegar o dia que ele vai se lembrar do exemplo que você foi na vida dele e ele voltará. Com certeza ele voltará. Em terceiro lugar, seja intercessora dos seus filhos. Antes de falar de Deus para o seu filho, fale do seu filho para Deus. Essa frase é forte, né? Eu achei tão interessante e achei muito propício trazer para vocês. Orar pelos filhos é a maior prova de amor que nós podemos demonstrar a eles e deve ser praticado diariamente e não apenas nos momentos de dificuldade que aparecem, né? Porque infelizmente eles sempre aparecem. Mas de certo modo são com eles que nós aprendemos e amadurecemos. Mas não deixe de buscar a Deus em oração todos os dias pela vida dos seus filhos, somente no momento de dificuldade, no momento de tribulação. Busque todos os dias e peça ao Senhor para que guarde o seu filho, para que cubra ele com o sangue de Jesus, para que o seu filho seja blindado contra as influências deste mundo, para que o Senhor atraia o coração dele a Deus, para que o Senhor blinde a mente dele contra as mentiras do inimigo. Ou seja, você tem inúmeras coisas para orar pela vida do seu filho. E nós temos um exemplo tão lindo na Bíblia, que é Jó. Logo no primeiro capítulo de Jó, a Bíblia fala, né, que ele era pai de 10 filhos e que ele intercedia e oferecia holocausto para esses 10 filhos. Todos os dias ele orava nas madrugadas pelos 10 filhos, porque caso algum deles tivesse pecado, o Senhor viria a perdoá-los. É tão lindo isso, sabe por quê? Porque a Bíblia também fala que Jó era um homem muito rico e um homem muito atarefado, mas ele sabia que a maior importância da vida dele, mesmo cansado, que com certeza trabalhando o dia todo deveria estar exausto, mas mesmo cansado, se levantar às madrugadas para orar pelos filhos,
Como eu disse aqui no início, é a maior prova de amor que nós podemos dar a eles, sabe? Porque nós vamos estar plantando as bênçãos de Deus na vida dos nossos filhos. Não abra mão de ver os seus filhos na presença do Senhor, no altar de Deus. Ore e jejue pela vida dos seus filhos. Nós temos muitas questões para orar, para jejuar pela vida deles. Eles têm uma caminhada ainda aí, em nome de Jesus, muito longa, né, para percorrer. Então, ore e jejue para que o futuro deles seja um futuro abençoado, para que a sua descendência seja abençoada nessa terra, a sua descendência seja próspera nessa terra. Busque, sabe, porque o Espírito Santo de Deus, ele está com você, ele está na sua vida e ele intercede por você e pelos seus filhos. Então, busque para que o Senhor cumpra na vida dos seus filhos o propósito dele. Em terceiro lugar, para finalizarmos, né? Porque eu já falei o terceiro. E para finalizarmos, respeite o seu filho. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, nos diz que colheremos exatamente aquilo que plantamos. E nós sabemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. Então eu penso que se nós sabemos desse princípio, o certo é nós plantarmos coisas boas, né? E plantar coisas boas na vida dos nossos filhos vai atrair o coração dele para nós. Então, semeie misericórdia e você receberá misericórdia. Semeie bondade e você vai receber bondade. Semeie respeito e você receberá o respeito. Semeie admiração pelo seu filho e você vai receber a admiração do seu filho pela sua vida. Trate os seus filhos da maneira que você gostaria de ser tratada. Algumas vezes, por causa de tribulações, de problemas que nós estamos passando, às vezes a gente tem uma reação um pouco ríspida com os nossos filhos. E aí eu me pergunto, nesses momentos, será que eu gostaria de ser tratada assim por alguém? E a resposta é não. Eu não gostaria de ser tratada com tanta rispidez. E aí eu me pego, onde eu preciso ser o exemplo e aprender a respeitar os meus filhos e tratá-los, sabe, da maneira que eu gostaria de ser tratada. Todos os dias, invista na vida dele. O encorajamento, chame-o por palavras abençoadas, abençoe o seu filho com palavras de bênçãos, com palavras que vai encorajá-lo durante a caminhada dele. Abençoe ele e não lance palavras que amaldiçoam. Nós temos tantas situações que já ouvimos de pais que lançam palavras que amaldiçoam seus filhos, né? Falam, você não presta para nada, você é um inútil, você é um burro, você é um fraco. Gente, isso traz uma consequência tão grande na vida de um filho, isso destrói a vida dele. Quantos adultos nós não conhecemos que são frustrados, que são pessoas que não conquistam as coisas porque acham que elas não são capazes, ou até mesmo porque elas acham que elas não são merecedoras, porque foi isso que foi plantado durante a infância dele. Foi isso que ele ouviu durante toda a sua infância, adolescência e até mesmo na fase adulta. Então não seja você, sabe, esse canal de destruição na vida do seu filho. Pelo contrário, seja um canal de bênção. Profetize bênçãos, fale da palavra do Senhor e mostre as promessas que Deus tem para a vida dele. Se você em algum momento já cometeu esse erro de lançar alguma palavra de maldição sobre a vida do seu filho, peça perdão ao Senhor, se arrependa e peça também perdão ao seu filho. E a partir de hoje, comece a mudar as suas atitudes. Comece a profetizar a palavra de Deus através das suas orações
na vida dele. Apoie o potencial dele, afirme as qualidades dele na frente dos outros e se torne uma amiga para todas as horas. O respeito, ele gera credibilidade e abre a porta do coração do filho para que você possa influenciar através da liderança. E para finalizar, eu deixo o texto aqui em Isaías, capítulo 54, verso 13, que diz assim: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz dos seus filhos. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua geração, que ela seja próspera nessa terra. E eu oro ao Senhor pedindo as bênçãos do céu sobre a tua vida, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Espírito Santo encha a sua vida de entendimento, que o Senhor te dê domínio próprio, que o Senhor te dê o discernimento para criar os seus filhos na presença do Senhor e atrair com essas atitudes que foram ditas aqui o coração do seu filho a você. Tenha certeza, você plantará e colherá bons frutos. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor nos abençoe a cada dia nesse projeto tão lindo criado por Deus, que é a maternidade. Deus abençoe. Amém.